Primeiro a todos os nossos professores, a palavra de Deus, conforme está em João capítulo 14. Diz a palavra: Jó roga a favor de Deus por causa da brevidade e miséria da vida humana. O homem nascido da mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Sai como a flor e se seca, foge também como a sombra e não permanece. E sobre esse tal abre os teus olhos, e a mim me fazes entrar em juízo contigo. Quem do imundo tira o puro? Ninguém, visto que os seus dias estão determinados. Contigo está o número dos seus meses, e tu lhe puseste limites, e não passará além deles. Desvia-te dele para que tenha repouso, até que com o jornaleiro tenha contentamento no seu dia. Porque há esperança para a árvore, que se for cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta. Mas morto o homem é consumido, sim, rendendo o homem o espírito, então onde está? Como as águas se retiram do mar, e o rio se esgota e fica seco, assim o homem se deita e não se levanta, até que se não haja mais céus. Não acordará, nem se erguerá do seu sono. Oxalá me escondesses na sepultura e me ocultastes até que a tua ira se desviasse, e me pusesses em um limite, e te lembrasses de mim. Morrendo o homem, porventura, tornará a viver, todos os dias de seu combate esperaria, até que viesse a minha mudança. Chamar-me-ias e tu responderia, afeiçoar-te a obra de tuas mãos. Mas agora contas os meus passos, não está tu vigilante sobre o meu pecado? A minha transgressão está selada num saco e amontoas as minhas iniquidades. E na verdade, caindo a montanha, desfaz-se a rocha, desfaz-se, e a rocha se remove do seu lugar. As águas gastam as pedras, as cheias afogam o pó da terra, e tu fazes perecer a esperança do homem. Tu para sempre prevaleces contra ele, e ele passa. Tu mudando o seu rosto, o despedes. Os seus filhos estão em honra, sem que ele o saiba. Ou ficam minguados, os seus filhos estão em honra sem que ele o saiba, ou ficam minguados sem que ele o perceba. Mas a sua carne nele tem dores e a sua alma nele lamenta. Ninguém melhor do que Jó para falar também de dor. É um deles, né? Para passar para a gente que um estado que ele passou, sofreu, né? Bastante. Então, se ele estava falando de dor, porque ele sabia. Nós lemos aqui hoje, nessa palavra do dia, sobre esse relato que Jó estava rogando a Deus o favor por causa da brevidade dos seus dias, do ser humano, né? E a miséria da vida humana. Ele dizia assim: o homem nascido de mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação, né? Uma realidade. Cheio de inquietação. Cheio de corre-corre. Se bobear, não dá nem para ler a Bíblia, não dá nem para orar, verdade? Mas só que tem uma coisa, dá para a gente fazer outras coisas, não dá? O material, ele vem em primeiro lugar na nossa vida. E aí então a gente não medita,
E Jó estava meditando. Jó era bem meditador, né? Ele observou que a flor saía bonita e logo se secava. Aí a sombra também foge e não permanece. A gente fica observando. Realmente é verdade. Parar para analisar. Quem sabe Jó começou a meditar nisso quando ele estava nas cinzas. Quando ele estava lá, cheio de chagas. Será que ele meditava nisso quando ele estava bem? Será que ele tinha uns momentos assim para ficar analisando o decorrer do sol, né? Observar as plantações, porque eu creio que ali no meio da cinza ele começava a observar a folhinha, as flores nascendo e até murchando de tarde, né? Então a gente vê que para tudo Deus tem um propósito em nossa vida. Dizendo para, quieta, sossega, né? Calma aí, gente. Opa. Então, muitas das vezes, saber que Deus permite até que a pessoa passe uns dias na cama para ela parar. Sabia disso? Para ter um sossego. O que é isso? É sério mesmo, gente. Opa, observar a vida, meditar nas coisas, valorizar as coisas, valorizar as pessoas que sempre estendem a mão para você e você não dá valor, sabe? Essas coisas assim, né? Aí Jó estava meditando. Porque não que ele deixou de louvar a Deus, porque mesmo quando ele estava bem, né, com suas fazendas, seus filhos, com os campos férteis, muitos trabalhadores ao seu favor. Eu sei que ele adorava Deus, ele fazia sacrifícios para ele e para os filhos dele. Mas há momentos que nós precisamos meditar. Precisamos sempre meditar. Até quando a gente termina um culto, a gente precisa meditar na palavra que foi pregada. Sabia disso? E às vezes a gente nem lembra a pregação que veio ontem, a menos que veio para engabelar, iludir. Aí a gente não esquece, né? Mas aquela palavra que veio para exortar a gente procura esquecer. Mas a gente tem que meditar em todas as pregações que a gente ouve. Terminou a palavra, na nossa cama devemos meditar, relembrar, remoer, né? Como o gado, né? Que come, fica o dia inteiro pastando e à noite remói. E as coisas de Deus a gente precisa remoer, né? Para a gente ficar saciado. E nunca esquecer das coisas, das palavras de Deus. Aí Jó dizia assim: e sobre esse tal abre os teus olhos e a mim me faz entrar em juízo contigo. Então ali ele estava na posição assim de: ô Senhor, tu está entrando em juízo comigo? Mas às vezes é necessário, né? Dar essa pausa, parar com tudo. Mesmo às vezes a gente não fazendo isso, o próprio Deus faz. O próprio Deus leva a gente, corta algumas coisas da vida da gente, sabia? Né? Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Viu tirar alguma coisa boa do impuro? Né? Da imundícia ninguém tira coisa boa. É verdade. Deus
não tem parte com coisas impuras, coisas imundas, não é verdade? E outra também, nosso Deus é o Deus de limpeza, Deus limpo, é um Deus que trabalha na luz. Sabe, quem tem em trevas vive na imundície, porque não está enxergando a sujeira, não é verdade? É como uma mulher, uma dona de casa, que não limpa a casa, não lava banheiro, não põe roupa para lavar, não dobra roupa, não guarda roupa, né? Não cuida do guarda-roupa, não cuida do armário, da cozinha. Fezes de rato, fezes de barata no armário. Tá tudo aí sujo, verdade. Então Deus, sabia que Deus não gosta de andar numa casa dessa? Sabia que Deus anda dentro da nossa casa? Sabia? Principalmente à noite. Em Deuteronômio 23 está escrito isso. Deus falou assim para Moisés: Moisés, fala para o povo que quando o povo for fazer aquelas necessidades fisiológicas, para eles enterrar. Quando eles fizerem isso, no acampamento é necessário ter uma pá. Cada tenda aí tem a sua pá, cada tribo tem suas pás. Quando fizerem as necessidades, abre um buraco e tampa. Quem falou isso? Deus. Deus falou isso. Porque naquele tempo lá não tinha banheiro de descarga, não. Nem banheiro químico. Não tinha, acho que privada também, acho que não tinha. Mas quando eles fizessem suas necessidades, era para tampar. Não era para deixar jogado pro quintal lá, não. No arraial. Era para manter o arraial limpo. Aí ele falou, sabe por quê? Porque eu ando no meio do arraial. Olha só, gente. Incrível isso. Incrível. Quer dizer, então, que enquanto a gente está dormindo, o nosso Deus anda dentro da nossa casa. Ele anda mesmo, porque ele é espírito e ele também pode ele pode ser um anjo, como que eu posso dizer, ele pode se fazer presente, porque ele é onipresente, né? E então é bom a gente sempre deixar a casa limpa, se possível lavar louça antes de dormir, tudo isso deixar bem limpinho. Na verdade, sempre digo que tudo que a gente fizer para nossa família, estamos fazendo para Deus. Tudo que nós fizer para o nosso próximo, nós estamos fazendo para Deus. Se a gente fala assim, nossa, eu vou lavar bem esse banheiro, você não está fazendo para você está fazendo para Deus. Lavar o banheiro para Deus? Porque quem vai usar esse banheiro é o próximo. Tudo que a gente fizer para o próximo, está fazendo para Deus. Se você fizer uma sobremesa bem gostosa, para quem vai comer? Você e sua família, não é? Então, mas aí você faz bem caprichado, porque você está fazendo para Deus. Então, muitos não entendem isso. Muitas pessoas andam por vista e não pela fé, né? Igual contribuição. A pessoa fala assim, eu não vou contribuir na igreja porque é por pastor. Tudo que nós fizermos para alguém, estamos fazendo para Deus, né? Então, nós estamos vendo aqui que do imundo tirará o puro? Claro que não. A gente vai fazer um alimento, a gente lava a louça. Tem como a gente lavar a louça, fazer o alimento com a louça suja. Não pode tirar o puro do imundo, não tem como, não é verdade? Então, assim também, a nossa vida espiritual com Deus temos que tirar do puro para nós tornar-se puro. Deus é puro, Deus é limpo, então a gente precisa buscar nele para a gente também se tornar
puro. Visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses, e tu lhe puseste limites e não passará além deles. Desvia-te dele para que tenha repouso, até que, como o jornaleiro, tenha contentamento no seu dia. Então aqui a gente vê que o número dos nossos dias estão nas mãos de Deus. Os meses, anos, estão todos na mão do Senhor. Está determinado o dia, a hora que nós iremos partir. Só que nós não sabemos. Isso Ele não nos deixou saber. Não é verdade? Então, aqui está escrito que para a árvore que é cortada, ainda que o tronco dela, ela fique na terra, né? Ainda se renovará, ainda se envelhecer o tronco na raiz, na terra, se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o tronco da árvore no pó, acontece que se chover, molhar aquele tronco, dali a pouco sai um brotinho, né? Mas o homem, quando ele é enterrado, não brotará. Ali ele morre, ali ele envelhece, ali ele apodrece tudo, seus ossos, mas não brota nenhum homenzinho dali. Nem um raminho, nada, nem uma folhinha, nada, né? O morto homem é consumido, rendendo o espírito do homem. Então, onde está? É Jó fazendo pergunta, Jó meditando, né? Gente, assim o homem se deita e não se levanta. Até que não haja mais céus, não acordará e nem se erguerá do seu sono. Como as águas se retiram do mar e o rio se esgota e fica seco. Acabou. Acabou. Né? Estamos falando de vida material. Estamos falando de físico. Né? O homem não tem como ele reverter essa situação. Né? A menos que Deus queira poupá-lo. É verdade, precisamos tudo, de tudo, vem dele, por ele, para ele, como disse antes de ontem, né? Gente, então a gente tem que meditar bem na nossa vida, gente. Os dias estão passando correndo. Os dias não estão passando, estão voando. E nós não vamos voltar mais para trás. É só para frente. Estamos indo. Meses e anos voando. Não foi praticamente ontem que estávamos aqui festejando, comendo, Natal, virada do ano. Pois é. Olha aí, já estamos na metade do mês, né? Tudo passa, mas o homem não volta para trás. O homem tem que encontrar com o Senhor, seu Deus. Oxalá, Jó disse assim, me escondesses na sepultura e me ocultaste até que a tua ira se desviasse e me pusesse um limite e te lembrasses de mim. Morrendo o homem, porventura tornar a viver, todos os dias de meu combate esperaria até que viesse a minha mudança. Chamar-me-ias e tu responderia, afeiçoar-te a obra das tuas mãos. Mas agora, conta os meus passos. Não estás tu vigilante sobre o meu pecado? Por que ele estava dizendo isso? Porque Jó, ele temia tanto a Deus que ele falava assim, que ele está dizendo aqui agora, nesse versículo, que pode ser que ele tenha pecado. Alguma coisa aconteceu para que Deus o castigasse. Ele assim estava pensando, né? Mas ele não recusou, né? Passar por aquele sofrimento tão grande.
Mas esse tempo aí que ele ficou com chagas, que ele perdeu tudo, foi para a meditação dele. Meditar na grandeza de Deus, meditar na sua vida, né? Observar, como eu disse, o nascimento das flores, comparar nossa vida como uma árvore que se corta, realmente ela apodrece, mas ela brota, mas o homem apodrece e não brota. Tudo isso ele estava observando, né? E vendo que só do Senhor vem socorro. Só de Deus vem socorro. Ele dizia aqui que o homem morreu. Olha lá. Morrendo o homem, porventura tornará a viver. Ele está dizendo aquilo que ele conhecia. E um dia ele disse assim: eu sei que o meu Redentor vive, né? Que em breve quer dizer, que se levantará sobre a terra. Gente, ele estava falando do Senhor Jesus. E com certeza ele ainda não sabia que esse que se levantaria sobre a terra iria ressuscitar mortos aqui na terra. Porque Jó disse: o homem morre e não tornará a viver. E ele estava falando, mas ele não sabia que esse que ele acabou de dizer, o meu Redentor vive, se levantará na terra, iria ressuscitar mortos, poderoso para dar vida, e vida com abundância. Ele não o conheceu, mas ele sabia que ele ia vir, né? Então ele fez essa pergunta assim, ó: o homem morrendo tornará a viver? Ah, se Jó soubesse, depois de 2000, deixa eu ver, 4 mil mais ou menos, anos depois dele, esse Redentor realmente se levantou sobre a terra, realmente trouxe vida, realmente ressuscitou o homem e ressuscita ainda hoje, se preciso for, para a glória do nome dele. Então, vamos lá, né? Aí Jó estava passando, gente, por esse momento tão difícil, mas aí entra o Salmo de Davi que diz, né? Louvarei ao Senhor em todo o tempo, todos os dias em que eu viver. E aí então, ele disse: ai, se Deus, oxalá, me escondesse na sepultura. Sabe aquele momento tão difícil que dá vontade de você falar assim: ai, meu Deus, que vontade de me esconder lá no buraco. Ai, nossa, preferi estar morta, lá no fundão, lá debaixo de 7 palmos, bem longe dessa turma, desse povo, dessa gente, desses parentes, desses patrões. Eu não aguento mais, né? Não é verdade? Pois é, Jó passou por isso. Ele falou: ai, oxalá me escondesse na sepultura, me ocultasse, né? Até que a tua ira se desviasse. Ó Senhor, me puseste um limite, hein? E te lembrasse de mim, Senhor. Ah, se tu lembrasse de mim. Ele pensou assim: eu estou aqui nessas cinzas, eu estou aqui, né, coçando essas chagas. Ai, oxalá se Deus lembrasse de mim. É o estado da pessoa, não é verdade? Ah, quando a gente está passando uma aflição tão grande, a gente pensa isso mesmo. A gente fala: poxa vida, tanto que eu oro, tanto que eu busco a Deus, oxalá, se Deus me ouvisse. Gente, o que eu ouço muito é pessoas dizer assim: parece que quanto mais eu oro, mais fica difícil. Eu não vou orar mais, entendeu? Ai, como eu escuto isso, gente. Então, não é diferente na nossa vida. Na nossa vida também a gente passa pelas cinzas, né? Pelos problemas. Somos afligidos, sim. Mas nós temos que lembrar da palavra. Oh, meu Deus, vamos lembrar dessa palavra gloriosa. Gente, a palavra de Deus traz conforto. E aí Jó
em todo esse estado que ele estava, um dia ele falou: eu sei que o meu Redentor vive. Então, você sabe que o seu Redentor vive. Você sabe que ele pode se levantar na sua vida e te dar vitória. Então, muitas das vezes a gente faz essa lamúria toda, igual Jó fez, né? E ele ficava lá falando, ah, meu Deus, se o homem morreu, o homem não brota, Deus. Oh, meu Deus, morreu o homem, acabou, meu Deus, né? Mas ele ainda tinha muita coisa para saber, para aprender ainda, sabia disso. Ele tinha que saber que nosso Deus, ele não brota o ser humano lá na sepultura, não. Mas olha o que ele fez. Reverteu a situação de Jó. Ele não estava lá na cinza, cheio de chagas. Dias, vai saber quanto tempo. Mas Deus reverteu a situação, né? Curou, abençoou, restituiu o que ele perdeu, deu em dobro para ele tudo aquilo que ele tinha perdido. E muito mais forte ele se levantou na terra. Ele era um homem mais rico de sobre a terra. As filhas dele eram as mais lindas sobre a terra. A família dele foi super abençoada. A família dele, a casa dele foi abençoadíssima, né? Mas ele teve que ter um momento. Os momentos, né? Os dias, né? De reflexão. Então, muitas das vezes, Deus dá uma pausa na vida da gente, viu? Opa, tá correndo demais, meu filho. Calma aí. Epa, para. Não é verdade? A pessoa tá indo com tudo. Para. Não é assim, não. Então, muitas das vezes, você vai internado. Mas você lembra que você disse? Eu tô cansado de tudo. Tá bom, Deus deixa você passar os dias lá no hospital. Não é verdade? Para você meditar, para você lembrar das pregações, para você lembrar que tem um Deus, para você lembrar da natureza, que Ele faz, que Ele estabelece, para a gente lembrar das palavras que Deus usou na nossa boca para falar para muita gente, né? Meu Deus, e nós temos que parar de murmuração, não é verdade? E ele estava falando aqui, ó. Chamar-me-ias e eu te responderia, afeiçoar-te a obra de tuas mãos. Mas agora, conta os meus passos, não está tu vigilando sobre o meu pecado? A minha transgressão está selada no saco. Então, tadinho, né? Ele estava reconhecendo as suas fraquezas, suas falhas, né? E, na verdade, caindo a montanha, desfaz-se a rocha, se remove do seu lugar. As águas gastam as pedras, as cheias afogam o pó da terra, e tu fazes perecer a esperança do homem. Tu para sempre prevalece contra o homem, e ele passa. Tu, mudando o seu rosto, o despede. Os seus filhos estão em honra sem que ele o saiba, ou ficam minguados sem que ele o perceba. Mas a sua carne nele tem dores. Entendeu, gente? Então Deus está no comando de tudo, né? De tudo. Ele está olhando nós, o seu rosto está sobre nós, não é verdade? E aqui está dizendo sobre a carne que tem dores. A nossa carne tem dores, né? A sua alma nele lamenta. Quer dizer, o ser humano tem dor no corpo, a nossa alma lamenta, né? Mas nós temos que saber que o Deus de Jó é o nosso Deus. Conhece o profundo e escondido, mas vamos confessar o nosso pecado, assim como a gente viu que Jó também confessava. Falava, Senhor, eu não sou nada, não. Ah, Senhor, assim como a natureza, né, Senhor? Tudo passa, mas, Senhor, eu estou aqui, né? Preciso do Senhor em todas as áreas da minha vida.
Oh, meu Deus. Então que o Senhor venha nos abençoar, nos dá fé e paciência. Agora não perde a paciência de Jó, sabe por quê? Você fala assim, ó, me dá a paciência de Jó, Senhor. Só que para Jó ter essa paciência, ele ficou lá no pó e na cinza, nas chagas. Será que quando o Senhor te colocar no pó e na cinza, você vai ter paciência ou você vai chutar o balde, o pau da barraca? E vai dizer para todo mundo, eu não vou ser mais um servo de Deus porque aconteceu isso e aquilo. Será que você vai ser firme mesmo? Será que você vai aguentar as provações? Será que realmente você vai aguentar aquela afronta daquela irmã, daquele irmão? Você vai resistir àquela humilhação? Então a paciência é um dos frutos do Espírito Santo. Precisamos sim adquiri-la. Mas vamos adquirir na oração, na leitura, no jejum, na obediência à palavra de Deus, né? Oh, meu Deus, Deus abençoe a todos, fica na paz do Senhor Jesus, o justo Cordeiro. Vamos orar pela nossa vida, também, muito, muito por nós. Aí depois a gente ora pelos outros, porque um cego não pode guiar outro cego. Um doente não pode curar o outro que está doente, não é verdade? Espiritualmente e também fisicamente, como o Jó acabou de dizer aqui, a sua carne tem dores e a sua alma lamenta. Amém, gente? Vamos se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Amém.